E aí, estudante, beleza? Tá aproveitando as férias para descansar? Pois é, teus concorrentes estão aproveitando as férias para estudar. Meu nome é Thiago Benedetti, sou professor, mentor em aprendizagem e fundador do programa Aprenda Mais Online. E eu fiz esse vídeo para responder uma pergunta dos meus alunos da segunda série do ensino médio. A preocupação deles é, a gente está de férias, o terceirão está chegando, será que eu posso aproveitar de alguma forma as minhas férias para estudar, revisar e me preparar para o terceiro ano? Essa dúvida, claro, também vale para você que vai fazer pré-vestibular ano que vem. Então, como é que a gente faz para estudar nas férias? Nessa videoaula eu vou te mostrar como fazer o que a gente vai chamar de revisão fluida. Essa revisão fluida é um método legal para você estudar de forma mais leve, de uma forma um pouco menos planejada, serve para estudar nas férias, serve para você fazer super revisões, serve para você treinar mapas mentais e, claro, serve para você colocar algumas dúvidas em xeque e, de repente, descobrir ali alguns pontos fracos. Então, eu vou usar aqui o quadro como referência, para você entender o que eu quero dizer. Aqui, como base, claro, eu vou usar a minha biologia, mas o que eu falar aqui serve, se você extrapolar, para qualquer realidade. Então, olha só, o que é a revisão fluida? É uma revisão que, como você pode olhar aqui, ela não se prende a um tema apenas. Para a gente chegar nesse método de revisão, a gente precisa fazer o que a gente chama, no Aprenda Mais Online, de método roots. Ou seja, você tem que voltar à fita. Você tem que localizar lá na base daquela matéria que você estuda aquilo que é a nossa raiz, ou seja, aquilo que é a base principal. Vou te dar o exemplo aqui usando, por exemplo, a biologia. Muita gente, quando fica de férias ou quando tem um tempinho extra e vai estudar alguma coisa, muitas vezes se preocupa em estudar a parte mais complexa dos assuntos, dos conteúdos, e muitas vezes se perde lá na frente, porque lá atrás faltou alguma coisa. Então vamos começar de uma forma muito simples, bem humilde. Olha só, se eu fosse estudar biologia, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o conceito de biologia. E a gente sabe que biologia é o estudo da vida. Então, partindo desse conceito extremamente simples, olha só como vai funcionar a revisão fluida. Partindo de um conceito simples, a gente tem que tentar entender cada parte desse conceito. Então, biologia é o estudo da vida. Eu posso começar pensando primeiro, então, o que é vida, certo? Dentro da biologia, para a gente estudar a vida, se eu fosse determinar o que é vida como um conceito, eu usaria como critério para determinar a vida, por exemplo, a presença de células que têm membrana, que fazem metabolismo, que se alimentam, que crescem, desenvolvem, reagem ao ambiente, são sujeitas à evolução e podem reproduzir. Então a minha revisão já começa aqui. Eu não vou simplesmente listar quais são os critérios da vida. A partir daqui, eu vou puxar umas setinhas agora e vou tentar estudar e aprender cada etapa dessa. Então olha só como essa revisão ela expande, olha como ela é fluida, olha como ela vai me levar para vários lugares. Por exemplo, se eu quero saber o que é vida, e a vida como critério começa com alguma coisa relacionada à célula, eu vou ter que estudar o que é uma célula, quais são as suas estruturas, quais são as suas organelas, quais são as suas delimitações. A membrana plasmática vai me levar a estudar toda aquela parte de composição de membrana, mosaico fluido, movimentos de membrana, osmose, difusão, essas coisas. Então, o simples fato de colocar a palavra célula e membrana me leva a estudar esses dois temas, que são temas gigantescos dentro da biologia. Então, antes de partir para o próximo tópico, para entender o que é vida, eu primeiro tenho que entender o que é uma célula, o que é membrana, o que é metabolismo. Quando eu pegar aqui para estudar metabolismo, que tem a ver com vida, eu vou ter que descobrir, vou ter que estudar, vou ter que aprender tudo que se relaciona com esse tema, né? Então eu vou ter que saber, por exemplo, o que é metabolismo energético, o que é metabolismo de construção, o que é metabolismo de controle. Só isso já vai me ocupar bastante também. Então, para essa revisão fluida, para descobrir o que é vida e por que isso faz parte do estudo da biologia, eu vou ter que aprender célula, membrana, metabolismo. Aí depois vem a alimentação. Eu vou ter que determinar de que formas uma célula consegue administrar os nutrientes e alimentos que chegam dentro dela. Vou falar de mitocôndria também, que tem relação com o metabolismo energético. Vou falar de crescimento e desenvolvimento. Eu posso falar aqui de diferenciação celular, do dogma central da biologia, de síntese proteica. Posso falar aqui de mitose, divisão celular,
reação ao ambiente, eu posso tentar trabalhar de que forma essa membrana percebe o ambiente, de que forma essa membrana reage e extrapolar isso aqui já para o sistema nervoso. Evolução é um tema gigantesco também, eu posso estudar todas as teorias evolutivas, Darwin, Lamarck, etc., pensar em seleção natural, mecanismos de seleção natural, entre outras coisas. E aqui em reprodução, por exemplo, eu posso puxar uma setinha e pensar na reprodução sexuada, assexuada, meiose e uma série de coisas. Então aqui, repara, tudo isso é para entender o que é vida. Entende o que é revisão fluida? Para eu entender um conceito, ele me leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. Então isso tudo eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um estudo, eu vou fazer um mapa mental, eu vou fazer uma leitura, eu vou fazer exercícios, eu vou fazer alguma coisa para tentar descobrir, entender, aprender e desenvolver tudo isso aqui que se relaciona com vida. Então essa é a premissa da revisão fluida. Fiz isso nessa parte, depois eu posso pegar aqui em estudo. Só para eu entender o que é estudo, por exemplo, eu vou ter que já pensar sobre o que é ciência, método científico, método empírico, dedutivo e indutivo. Eu vou ter que pensar em quais são os conhecimentos que a gente estuda, como conhecimentos empíricos, científicos, filosóficos e teológicos. Aí daqui eu volto também para a questão até da epistemologia, se eu quiser, aí já pode invadir outras áreas do conhecimento. Quando eu falo de biologia, biologia a gente chama, né, dentro do contexto do Enem, de ciências da natureza. Tem alguma coisa a ver com física e química também. Então, de que forma a biofísica, de que forma a bioquímica se relacionam com o estudo da biologia? Entende a ideia? Uma revisão fluida é uma revisão que vai partir de um ponto e vai expandir e crescer para muitos outros pontos. E uma coisa legal da revisão fluida é que ela permite você fazer o método Roots. O método Roots, como a gente já falou, é aquele método que você tem que voltar lá na base. E aí é legal você começar a estudar as matérias do ensino médio ou de qualquer outro segmento justamente pela sua base. Porque muitas vezes faltando a base, falta bagagem, falta repertório para você avançar no conteúdo lá na frente. Então, se eu fosse estudar biologia, por exemplo, agora nas férias ou em qualquer momento meu de mais tempo sobrando, eu faria uma revisão do quê? Das bases, utilizando uma revisão fluida e aplicando essa ideia, essa estratégia do método Roots. Só para você entender de novo o que é método Roots, imagina que lá na frente em biologia você vai estudar a segunda lei de Mendel. Aí você não entende nada. Para você entender a segunda lei de Mendel, você tem que entender a primeira lei de Mendel. Para você entender a primeira lei de Mendel, você tem que entender alguma coisa sobre meiose. Para você saber meiose, talvez você precise saber mitose. Tudo isso vai te levar a saber alguma coisa sobre núcleo celular. Para saber sobre núcleo celular, você vai ter que saber sobre DNA, a parte toda de bioquímica do núcleo e vai ter que saber alguma coisinha básica sobre célula e bioquímica celular. Então, repara, você tem que voltar, voltar e voltar. E quanto mais você volta, mais você se aproxima dessas bases que vão definir aquele conceito que você quer aprender. Então, fechando, a revisão fluida, combinada com o método Roots, vai servir para quê mesmo? Vai servir para você verificar quais os temas se relacionam ali com o conceito que você está estudando de forma fluida, ou seja, de uma forma não planejada. Aqui, o que for aparecendo na tua cabeça, dúvidas que forem surgindo sobre os conceitos, você vai puxando. Então, se você começa definindo vida, o que é vida? Ah, você tem todos esses critérios. De cada critério desse, você puxa mais uma seta, ou pega mais uma folhinha, faz uma ficha mental e faz uma expansão do conteúdo. Então, você vai fazer isso para cada parte do seu conceito. Experimenta fazer isso, né, estudando o que é química, o que é física, o que é matemática, o que é não sei o quê. Então começa do básico, do mais básico possível. Você vai ver que do básico você expande para o complexo. Então aqui entra aquele princípio de que coisas grandes são feitas de coisas pequenas, certo? Tudo isso aqui é biologia. E toda essa grande biologia é feita de conhecimentos menores. Você tem que saber, um por um, para entender, afinal de contas, o que é biologia e o que é a vida. E aí, gostou? Então, essa daqui é uma das aulas do programa Aprenda Mais Online. Caso você não conheça, eu te convido a conhecer o meu programa. É um curso de aprendizagem que mostra métodos e estratégias de estudo como essas que eu acabei de te mostrar aqui. Para acessar o curso Aprenda Mais Online, que é um curso de capacitação para estudantes, você precisa apenas acessar o meu site, thiagobenedete.com, e clicar ali em assinar.
E para você que é estudante do ensino fundamental, do ensino médio, para você que é estudante do ensino superior e concurseiro, me acompanha também nas redes sociais. Me segue lá, eu sempre tenho soltado dicas e macetes sobre métodos de estudo e estratégias de aprendizagem. Vai lá que você vai aprender um bocado de coisa. E só para fechar, essa aula eu estou soltando gratuitamente porque hoje é dia 25 de dezembro, é Natal. Então fica de presente para você que me acompanha. Feliz Natal, boas férias e boas festas!